Se você tem mais de 60 anos, o que eu vou dizer agora pode mudar completamente a forma como você enxerga sua saúde íntima. Existe um erro grave que milhares de homens maduros estão cometendo durante a masturbação. E o problema não é o ato em si. O problema é ignorar que o seu corpo já não responde da mesma forma que respondia aos 30 ou 40 anos. Após os 60, o organismo muda. A testosterona diminui. A circulação já não é tão eficiente. A próstata tende a aumentar naturalmente. E a recuperação do corpo fica mais lenta. Mas muitos homens continuam com exatamente os mesmos hábitos de décadas atrás. E é aí que começa o risco silencioso. O erro mais comum é o excesso. Excesso de frequência. Excesso de intensidade. Excesso de pressão. Muitos acreditam que quanto mais, melhor. Mas após os 60, essa lógica pode estar completamente errada. A próstata é uma glândula extremamente sensível. Com o envelhecimento, ela já sofre alterações naturais. Quando existe estímulo muito frequente sem tempo adequado de recuperação, pode ocorrer irritação prostática. Isso pode gerar desconforto, sensação de peso na região pélvica e alterações urinárias. E tem algo ainda mais importante. Muitos homens acima dos 60 convivem com hipertensão, diabetes ou colesterol elevado. Essas condições afetam diretamente os vasos sanguíneos. A ereção depende de circulação eficiente. Se a circulação já está comprometida e ainda existe esforço excessivo, o impacto pode ser maior do que se imagina. Outro ponto que quase ninguém comenta. O tipo de estímulo importa. Estímulo muito agressivo pode reduzir gradualmente a sensibilidade. Com o tempo, o cérebro se condiciona a um padrão intenso demais. Resultado? Dificuldade para manter ereção em situações normais. Redução da rigidez. Queda na qualidade da resposta sexual. Muitos homens começam a notar que não é mais como antes. E pensam que é apenas idade. Mas, em muitos casos, é adaptação inadequada. Isso significa que masturbação é prejudicial? Não. O que é prejudicial é a falta de moderação. Existe evidência de que a ejaculação regular pode auxiliar na circulação prostática. Mas existe uma diferença enorme entre regularidade equilibrada e excesso. Após os 60, o corpo exige estratégia. Alguns cuidados fundamentais. Primeiro, respeite intervalos de recuperação. O corpo precisa de tempo. Segundo, evite intensidade exagerada. A sensibilidade deve ser preservada. Terceiro, controle doenças metabólicas. Pressão alta e diabetes afetam diretamente a função erétil. Quarto, mantenha hidratação adequada. A saúde vascular depende disso. Quinto, faça acompanhamento urológico regular. Muitos homens só procuram ajuda quando a dificuldade já está instalada. E aqui vai um ponto decisivo. O problema raramente começa de forma brusca. Ele começa silencioso. Pequena perda de rigidez. Pequena redução de sensibilidade. Recuperação mais lenta. Até que um dia a diferença se torna evidente. E o impacto psicológico pode ser ainda maior. Vergonha. Insegurança. Ansiedade. Tudo isso piora a função sexual. Por isso, a mensagem é clara. Após os 60, o erro não é manter vida íntima ativa. O erro é agir como se o corpo não tivesse mudado. O homem que entende as mudanças do próprio organismo preserva a qualidade de vida por muito mais tempo. Moderação não significa fraqueza. Significa inteligência. A saúde masculina na terceira idade depende de 3 pilares. Circulação saudável. Equilíbrio hormonal. Consciência corporal. Ignorar esses fatores pode custar caro. Mas ajustar hábitos hoje pode proteger sua vitalidade pelos próximos anos. Se você tem mais de 60 anos, leve isso a sério. Observe seu corpo. Respeite seus limites. Busque orientação profissional quando necessário. Porque o verdadeiro erro não está no ato. Está na negligência. E cuidar da sua saúde íntima é cuidar da sua dignidade, da sua confiança e da sua qualidade de vida. Após os 60, cada escolha importa. E agora você sabe exatamente o que evitar. Após os 60, cada escolha importa. E agora você sabe exatamente o que evitar. Mas deixe eu ser ainda mais claro. O que destrói a saúde íntima de muitos homens não é a idade. É a teimosia. É agir como se o corpo ainda tivesse 30 anos. É ignorar sinais. É fingir que nada mudou. O corpo mudou. A produção hormonal caiu.
A elasticidade dos vasos diminuiu. A próstata já não é a mesma. E mesmo assim, muitos continuam forçando o organismo como se ele fosse indestrutível. Isso não é força. Isso é imprudência. Existe algo que poucos homens têm coragem de admitir. Alguns já perceberam que a ereção não está igual. Ela demora mais. Ela dura menos. Ela não é tão firme. E em vez de ajustar hábitos, aumentam ainda mais a intensidade. Aumentam a frequência. Aumentam a pressão. Forçam o corpo. E isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais força, mais desensibiliza. Quanto mais desensibiliza, mais dificuldade. Quanto mais dificuldade, mais ansiedade. E ansiedade é inimiga direta da ereção. Você precisa entender uma coisa importante. Após os 60, o sistema vascular é o fator decisivo. A ereção não é apenas desejo. É fluxo sanguíneo. Se a circulação está comprometida, qualquer agressão repetitiva piora o cenário. Muitos homens não percebem que estão criando microtraumas constantes. Não são lesões visíveis. São microestresses repetitivos. Com o tempo, isso impacta sensibilidade e resposta. E quando percebem, já existe dificuldade real. Outro erro grave é ignorar sintomas urinários. Levantar muitas vezes à noite. Jato urinário fraco. Sensação de esvaziamento incompleto. Esses sinais podem indicar aumento prostático. Se, além disso, existe estímulo excessivo sem controle, o desconforto pode se intensificar. E o pior? A maioria não conversa com ninguém sobre isso. Ficam em silêncio. Mas silêncio não resolve. Após os 60, maturidade significa ajuste. Homens inteligentes fazem adaptações. Reduzem intensidade. Mantêm frequência equilibrada. Priorizam saúde cardiovascular. Fazem exames regulares. Porque saúde íntima não é apenas prazer. É qualidade de vida. É autoestima. É segurança emocional. É estabilidade no relacionamento. Ignorar isso pode levar à frustração profunda. E existe algo que precisa ser dito com firmeza. A pornografia excessiva após os 60 pode piorar o condicionamento cerebral. Estimulação visual intensa pode tornar a resposta natural mais fraca. O cérebro se acostuma com níveis irreais de estímulo. E depois a resposta real parece insuficiente. Isso não é fraqueza. É neuroadaptação. E pode ser revertida. Mas exige consciência. Exige disciplina. Exige decisão. Você não precisa parar. Você precisa evoluir. Após os 60, o foco deve ser saúde primeiro. Função preservada. Longo prazo garantido. A masculinidade na maturidade não é baseada em impulsividade. É baseada em inteligência corporal. Quem ignora isso paga o preço. Quem entende isso preserva a potência por muito mais tempo. E se você chegou até aqui, significa que se importa com sua saúde. Então faça o que a maioria não faz. Observe. Ajuste. Cuide. Porque o erro grave não é a masturbação. O erro grave é tratar seu corpo envelhecido como se ele fosse indestrutível. Após os 60, sabedoria vale mais que impulso. E a decisão está nas suas mãos. E existe algo que poucos homens têm coragem de perguntar. Será que eu já estou sentindo as consequências? Talvez você já tenha notado. A ereção não sobe com a mesma facilidade. Precisa de mais estímulo. Precisa de mais tempo. Às vezes perde a firmeza no meio do caminho. Isso não acontece do nada. O corpo dá sinais antes. Mas muitos ignoram. Outro ponto crítico que quase ninguém comenta. Após os 60, a recuperação é mais lenta. Se antes o organismo precisava de algumas horas, agora pode precisar de dias. Forçar o corpo nesse período de recuperação aumenta o desgaste. E desgaste acumulado vira problema crônico. Você pode estar pensando, mas eu sempre fiz assim. Exatamente. Sempre fez assim, quando era mais jovem. Aos 30, o sistema cardiovascular é mais resistente. Aos 40, ainda boa reserva hormonal. Aos 50, o corpo começa a desacelerar. Após os 60, o jogo muda. A testosterona naturalmente reduz. A elasticidade vascular diminui. O risco inflamatório aumenta. E o homem que ignora isso está jogando contra o próprio organismo. Existe ainda um fator silencioso e perigoso: inflamação crônica. Alimentação inadequada. Sedentarismo.
estresse constante, sono ruim. Tudo isso afeta a circulação. Se você soma isso a estímulo excessivo e falta de recuperação, o impacto pode ser maior do que imagina. E o resultado aparece onde mais dói emocionalmente. Na performance, na confiança, na autoestima. Muitos homens, ao perceberem queda na resposta, entram em pânico. E o que fazem? Forçam ainda mais. Mas força não resolve problema vascular. Disciplina resolve. Mudança de hábito resolve. Acompanhamento médico resolve. Outro alerta importante. Se você sente dor após estímulo, se sente ardor urinário, se percebe sangue na urina ou no sêmen, isso não é normal. Isso é sinal de que algo precisa ser avaliado imediatamente. Ignorar sintomas após os 60 é perigoso. Muito perigoso. Agora preste atenção nessa parte. Existe uma diferença enorme entre atividade equilibrada e compulsão silenciosa. Quando o ato se torna automático, frequente demais, intenso demais, o corpo responde com fadiga. E fadiga sexual é real. Ela não aparece como cansaço comum. Ela aparece como diminuição de desejo, dificuldade de resposta, menor satisfação. E muitos homens confundem isso com estou envelhecendo rápido. Não necessariamente. Muitas vezes é excesso acumulado. O homem maduro precisa entender que potência não está ligada à frequência. Está ligada à preservação. Está ligada à qualidade vascular. Está ligada ao equilíbrio hormonal. Após os 60, menos pode ser mais. Mais controle. Mais estratégia. Mais consciência. E aqui vai algo que poucos falam com clareza. A saúde da próstata depende muito mais do seu estilo de vida geral do que do ato isolado. Exercício físico melhora a circulação. Alimentação equilibrada reduz inflamação. Sono adequado regula hormônios. Check UPS detectam alterações precocemente. Mas quando o homem negligencia tudo isso e ainda mantém excesso, o risco aumenta. Você não precisa viver com medo, mas precisa viver com responsabilidade. A maturidade traz uma vantagem que os jovens não têm. Experiência. Use essa experiência a seu favor. Se adapte. Respeite o tempo do seu corpo. Se algo mudou, não negue. Ajuste. Porque o verdadeiro poder após os 60 não está em provar nada para ninguém. Está em preservar sua saúde para continuar vivendo com qualidade. E se você entendeu essa mensagem, já está à frente da maioria. A maioria ignora. A maioria descobre tarde. A maioria só age quando o problema já está instalado. Você pode escolher diferente. Após os 60, inteligência vale mais que impulso. E agora você tem informação para agir com consciência. A decisão continua sendo sua. Mas ignorar depois de saber é um erro que pode custar caro. Ignorar depois de saber é um erro que pode custar caro. E não estamos falando apenas de desempenho. Estamos falando de algo muito maior. Estamos falando de qualidade de vida. Após os 60, a saúde íntima deixa de ser apenas prazer. Ela se torna sinal de vitalidade. Se a ereção enfraquece, muitas vezes o problema não está apenas ali. Pode ser circulação comprometida. Pode ser alteração hormonal. Pode ser início de problema metabólico. A função sexual é um termômetro da saúde geral. Quando ela muda, o corpo está avisando. E homens inteligentes não ignoram avisos. Eles investigam. Eles ajustam. Eles previnem. Existe um erro ainda mais grave do que o excesso. A negação. Isso é normal da idade. Depois melhora. Não preciso de médico. Esse pensamento é o que separa quem envelhece com potência de quem envelhece com limitação. A maturidade não é o fim da vitalidade, mas exige estratégia. Se você quer preservar sua saúde íntima após os 60, precisa agir em 3 frentes. Primeiro, cuide do coração. Sem circulação eficiente, não existe ereção forte. Segundo, cuide da próstata. Exames regulares não são fraqueza, são inteligência. Terceiro, cuide da mente. Ansiedade, culpa e estresse sabotam qualquer resposta física. E aqui vai uma verdade direta. O homem que mantém disciplina na saúde vive melhor. Não é sobre provar masculinidade. É sobre preservar a autonomia. É sobre continuar ativo. É sobre não depender de soluções emergenciais no futuro. Após os 60, cada escolha diária constrói o seu cenário daqui a 5 ou 10 anos.
Excesso hoje pode virar dificuldade amanhã. Equilíbrio hoje pode virar potência preservada no futuro. Você não precisa abandonar sua vida íntima, mas precisa amadurecer sua forma de lidar com ela. O corpo mudou. E isso não é fraqueza. É biologia. Respeitar a biologia é sinal de sabedoria. E sabedoria é o verdadeiro símbolo da masculinidade madura. Se você tem mais de 60 anos, faça diferente da maioria. A maioria ignora. A maioria exagera. A maioria só percebe quando já perdeu parte da função. Você pode escolher consciência. Pode escolher moderação. Pode escolher prevenção. Porque o verdadeiro erro grave não está na masturbação. Está na falta de adaptação. Está na arrogância de achar que nada mudou. Está em ignorar sinais claros do próprio corpo. E agora que você sabe disso, existe apenas uma pergunta. Você vai continuar repetindo o mesmo padrão? Ou vai agir como um homem que entende que saúde é prioridade? Após os 60, não vence quem força. Vence quem preserva. E preservar começa com decisão. Hoje.